Boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui conosco. Essa é uma noite assim muito alegre, muito feliz, né? Porque estamos aqui recebendo dois amigos, né? Duas pessoas que atuam na área da indústria, que têm a contribuição para esse setor aqui no nosso estado, né? Então temos aqui o professor Braga, né? Professor Antônio Francisco Braga dos Santos, conhecido como professor Braga aqui no nosso departamento, engenheiro mecânico, que tem extensa contribuição aqui no nosso departamento. É uma das pessoas que deixa muita saudade aqui entre a gente, porque apesar de ele estar muito próximo ainda da gente, mas assim, aquele convívio de sala de aula, né, e tenho certeza que os estudantes sentem muita falta, aqueles que o conheceram, tiveram a oportunidade de ter. E aí, para matar essa saudade, a gente convidou, né, foi até uma provocação do professor Cícero, né, para que a gente convidou para que ele pudesse dar umas palavras aqui naquele tema que ele tem aqui, ele tem assim uma alegria muito grande em falar. Ele é entusiasta do mercado financeiro, possui formação nessa área, e ele vem compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Nós temos aqui também, né, Marcelo Reis, né? Marcelo Reis também, ele é carioca, é empresário, investidor, e ele atua na inovação, no ecossistema de inovação aqui do nosso Ceará. Ele veio para ficar aqui e já está causando um impacto muito grande aqui no nosso ecossistema. Ele atua principalmente com aceleração de empresas. Né? Ele vai falar direitinho, eu vou dar história do que ele vai falar. Mas, Marcelo, é uma grande alegria, né, você estar aqui conosco, né, parceiro do IFCE, tem contribuído bastante aqui conosco, junto aos projetos Embrapi e outras também, principalmente de empreendedorismo. Né? Então, o pessoal aí, estudante que pretende montar seu negócio, fica ligado aí que haverá muitas dicas. Marcelo, antes de eu passar a palavra para o Braga, uma palavra aí para o pessoal. Perfeito. Pessoalzinho, muito boa noite. Professor Braga, é um prazer conhecê-lo. Já tinha escutado falar do senhor. É uma honra compartilhar também esse espaço, pegando esse conhecimento de mercado financeiro, que é uma coisa que também gosto bastante. Boa noite a todos. Espero que a gente aprenda um bocado hoje de investimentos e de investimentos focados em pesquisa e desenvolvimento. Tá bom? Vai ser uma boa experiência para nós hoje. O Marcelo Carvalho dos Reis, né, ele possui graduação em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2003, e mestrado em Metrologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 2018. Atualmente é CEO da Meteora Consultoria e Aceleradora. Tem experiência na área de divulgação científica, com ênfase em inovação, atuando principalmente nos seguintes temas: inovação, empreendedorismo, propriedade intelectual, tecnologia e metrologia. Seja muito bem-vindo, Marcelo. O professor Antônio Francisco Braga dos Santos, né, é engenheiro mecânico pela Universidade Federal do Ceará, com mestrado em economia pelo CAIM da Universidade Federal do Ceará. Possui 38 anos de escola, né? Então, como professor, e mais 3 como aluno, 41 anos, né, como professor, né? Iniciou como professor de física no famoso Colégio Cearense do Sagrado Coração, né? Isso aí o enche de orgulho, ele tem muito orgulho por essa sua estrada como professor, mais de 40 anos atuando no magistério. E é isso como ele gostaria de ser apresentado. Professor Braga, um prazer imenso estar com você essa noite. Seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande ter recebido o convite para voltar novamente à escola, que passei parte de minha vida lá, mais da metade da minha vida eu passei naquela escola. Então, eu ainda tenho um carinho muito grande pela escola, né? Eu chamo escola porque eu sou saudosista. Quando eu entrei na escola, agora é um instituto, né? Quando eu saía, é um instituto. Mas me deixa muito alegre, né? Satisfeito com o convite. Agradeço aí ao professor Zuli a lembrança, e tocando no tema que a gente pretende desenvolver,
é apaixonante, ele agora há pouco frisou esse ponto, que eu sou apaixonado por esse mercado financeiro, já estudo há muito tempo, gosto, e sou um apaixonado. Agradeço aí o convite pela forma como a gente vai colocar a minha lembrança sobre esse mercado financeiro. O tema que a gente discutiu, teve alguma dúvida, a gente pensou em alguma coisa e convergiu para esse tema de discutir a questão da taxa de juros da nossa economia. A taxa de juros numa economia desempenha um papel muito importante, sobre vários aspectos, né? Ela tem uma correlação muito forte com todas as outras variáveis do sistema econômico, com a taxa de câmbio, com o PIB, com o nível de preços, com a forma com que as famílias usam para fazer acumulação de capital, hoje define o rendimento auferido nessa tentativa de acumulação. Então, a taxa de juros é uma variável cujo estudo realmente ela deixa uma amplitude enorme para você fazer considerações sobre ela. A gente vai discutir, eu diria, até de certo modo, superficial, até por conta do tempo, tocando mais em alguns aspectos que envolvem a acumulação de capital, o investidor, que nesse momento em que a gente passa por uma economia em que a taxa foi comprimida aí bastante, e ela penalizou bastante o cidadão que propõe o nível de investimento, define o câmbio. Nós passamos por um momento em que o câmbio está muito sobrevalorizado. Um dos motivos é a taxa de juros. Nós tivemos governos passados que seguraram o câmbio com a taxa de juros. A taxa de juros foi para as alturas. E aí o câmbio foi seguro. O caso do Plano Real, ele foi segurado na marra com a taxa de câmbio. Se não for a taxa de câmbio, é possível que, com os ataques que a gente sofreu na época, não existisse mais o Plano Real. A taxa de juros, nessa época, foi um achado do céu para conservar a permanência do plano. Segurou o câmbio. Atualmente, o câmbio está muito elevado e a taxa de juros está comprimida. Então, existe uma relação forte entre a taxa de câmbio e a taxa de juros. E o nível de investimentos. O nível de investimentos também, a gente sabe que a teoria econômica, Adam Smith, já preconizava isso. A taxa de juros, quando ela se eleva, diminui o nível de investimentos na economia. A gente passa por um momento em que a economia necessita de investimentos, e aí tentou-se calibrar na taxa de juros, diminuindo a taxa de juros para aumentar o nível de investimentos. Só que a gente passa por um momento de quase uma recessão muito violenta, em que o efeito da taxa de juros sobre o investimento está sendo pequeno. Há necessidade de, talvez, algum outro instrumento de política monetária para ajudar a questão da taxa de juros. Mas a gente não vai discutir a taxa de juros sobre esse aspecto, a gente vai discutir a taxa de juros sobre. Ela representa um fator de remuneração da acumulação de capital. Então, ela mexe no investidor. O investidor, ao procurar maximizar a rentabilidade dos seus investimentos, a primeira variável... Está mostrando aqui os slides, ele não está aparecendo aqui. Já começou a mostrar os slides? Não, eu vou mostrar daqui a pouco. Tá certo. Né? Eu digo, quando o investidor procura maximizar a rentabilidade da sua acumulação de capital, a primeira variável que salta aos olhos é a rentabilidade. A rentabilidade vista na taxa de juros. E a taxa de juros passa por um momento ruim. Na verdade, a taxa de juros, nesse aspecto, ela é trazida à tona em dois momentos. Quando ela está muito comprimida ou quando ela está muito elevada. E nesse momento ela está muito comprimida.
Então, o investidor passa por um momento de uma incerteza, onde ele procura, num primeiro momento, usar a rentabilidade, que é a taxa de juros, e ela não existe praticamente, ela está levando a rentabilidade das aplicações a zero. E aí ele procura opções. Aí, baseado nisso, nessa queda da taxa de juros, qual é o efeito que ela causa na minha decisão, de onde eu tento maximizar a minha acumulação de capital, foi que eu desenvolvi uma linha, para tentar não fugir muito, coloquei uns slides onde a gente vai praticamente andar sobre esses slides, onde eu ponho as duas alternativas. Quais são as duas alternativas? Ao procurar maximizar a rentabilidade, ele vai ou para a renda fixa ou para a renda variável. E aí, a construção dos slides foi em cima desses dois tópicos. Existem as aplicações de renda fixa, que eu cito algumas, e existem as aplicações de renda variável, que eu dou ênfase à Bolsa de Valores. E aí eu discuto alguma coisa sobre Bolsa de Valores. Eu queria ainda, antes de colocar o slide, discutir só uma coisa. Quando o investidor procura a sua maximização, na verdade, salta aos olhos a rentabilidade, mas a aplicação ela tem três características muito importantes. É a rentabilidade, a segurança e a liquidez. A rentabilidade é definida na taxa de juros. A segurança ele procura saber se, para obter aquela rentabilidade, ele consegue ter segurança. Liquidez, eu acho que ele nem vê muito. A liquidez é a velocidade com que ele consegue transformar o investimento dele em moeda. Isso daí, hoje, no sistema financeiro, é uma coisa que nós passamos por um momento de relativa segurança bancária, que não há discussão. Se você quiser transformar seu investimento em moeda, basta um aviso para o gerente, e hoje, no computador, no celular, você consegue fazer a conversão. Então, a liquidez fica no terceiro plano, fica a discussão sobre a rentabilidade e sobre a segurança. Se alguém chegar e tem uma aplicação financeira que vai te dar 5% ao dia, a primeira pergunta que você faz, mas eu recebo mesmo? Quer dizer, a segurança você está colocando agora em dúvida. Então, sobre esse aspecto aí, eu queria discutir com a apresentação do slide, porque aí eu tenho uma linha para seguir de raciocínio. Eu vou frisar novamente o seguinte, que a apresentação ou a discussão sobre algumas variáveis ou alguns tópicos que aparecem são discutidas de forma, eu diria, superficial, não há tempo de um aprofundamento maior. Mas, mesmo assim, é possível se pegar o fio do novelo, com a informação mesmo superficial. Eu vou botar o slide que a gente consegue ver rapidamente o que eu estou discutindo. Aí está. É o título, né? O efeito que a queda da taxa de juros provocou no investidor que procura o mercado financeiro. E aí, todo bom investidor procura rentabilidade, segurança e liquidez. A rentabilidade definida na taxa de juros, a segurança definida eu diria, na certeza de que ele vai receber aquela rentabilidade, e a liquidez eu já discuti aqui, que é a velocidade com que você transforma a sua aplicação em moeda. E aí ele tem duas alternativas, o investidor do mercado financeiro. Ele vai para a renda fixa. Na renda fixa, as regras tornam a aplicação do rendimento conhecido no início do período. Aqui, você está falando em segurança. Quando você vai fazer a aplicação de renda fixa, você já sabe quanto vai receber. Não há incerteza. Então, é a ênfase na segurança. E a renda variável? A renda variável, as regras não conseguem tornar o retorno conhecido no início do período. Você faz uma aplicação e o tempo vai dizer se você vai ter rentabilidade ou não. Aqui se fala no risco. Você pode fazer uma
aplicação de renda variável em que há o risco de você não obter o que você planejou. Você normalmente faz a aplicação de renda variável pensando em obter uma rentabilidade maior do que a de renda fixa, já que a de renda fixa ela foi comprimida com a queda na taxa de juros que a gente experimenta na economia nesse momento. As alternativas aí que nós temos, aí eu digo, não existe mágica. Em qualquer uma das duas, não existe mágica. Eu gosto muito desse quadro, porque mágica é uma coisa que a gente ouve a toda hora os investidores do sistema financeiro caírem em golpes. Ah, uma aplicação que rende não sei quanto. Não existe mágica. Se um banco pegou uma aplicação minha lá de X e me disse que vai pagar uma rentabilidade, se essa rentabilidade for acima da média de mercado, desconfie do banco. Não existe mágica. Como é que ele consegue fazer o dinheiro render acima da média de mercado? É possível, desde que não seja muito longe da média. Então, esse quadro eu gosto bastante. Não existe mágica. Então, a renda fixa. A renda fixa, nós temos aí alguns exemplos. A poupança é a mais popular das aplicações de renda fixa. Quando você faz lá o depósito de poupança, você já sabe qual é a rentabilidade que você vai obter no dia do aniversário da conta lá que você fez. Títulos públicos são dívidas emitidas pelos governos que podem estar atrelados a algum índice. Taxa Selic, por exemplo. Título público é um título de renda fixa que eu chamo de misto. Existe uma classificação didática que coloca títulos públicos como renda fixa. Eu não gosto muito, apesar de também colocar. Porque o título público ele pode estar atrelado ao IPC, o INPC. Então, a Selic varia também, mas você já conhece qual é a rentabilidade, daí ele ser colocado aí na renda fixa. Outros títulos, o CDB, Certificado de Depósito Bancário, CDI, Certificado de Depósito Interbancário, são dívidas emitidas pelos bancos comerciais. Normalmente, o banco oferece CDB, CDIs aos seus clientes, pagando uma taxa lá conhecida. Existem CDIs que pagam relativamente, para o momento, bem. Se um banco oferece uma carteira de títulos de CDI muito acima da média, novamente, eu digo, desconfie do banco. A gente passa por um momento em que o sistema bancário é aparentemente sólido, mas não é bem assim. A gente olha e sabe que bancos são instituições bastante instáveis. Eu não sei se alguém lembra que nós já passamos por um momento em que houve uma quebradeira de banco generalizada. Banco Econômico, Banco For, Banco César, um monte de banco aí, bancos pequenos que a gente não conhece, não lembra do nome, e eles não são tão populares, quebraram as carradas. Quer dizer, então, o banco, hoje, nós temos uma relativa estabilidade e uma concentração exagerada. Quer dizer, o sistema financeiro está na mão de 5 bancos, mas a gente tem que sempre desconfiar quando a taxa oferecida é elevada. Debêntures, né, são títulos de renda fixas, não muito popular, são dívidas emitidas pelas empresas. Recentemente, a Vale do Rio Doce emitiu debêntures pagando 5,5%, coisa desse tipo. São dívidas de empresas. A Embraer recentemente fez o lançamento de debêntures também. A gente vê isso no sistema bancário, não é uma aplicação popular. Eu coloquei aí também as LCIs e as LCAs, que são oferecidas ao público com características de renda fixa, porque esses dois títulos têm uma característica bem diferenciada. Não sei por que carga d'água, o governo permitiu a não cobrança de imposto de renda sobre esses dois títulos. LCI e LCA não pagam imposto de renda, todos os outros tipos pagam. Título público paga. A poupança, ela é isenta até determinado limite também. Quer dizer, o governo permite que, até determinado limite, você não pague o imposto de renda. E renda variável. O ambiente visível da renda variável são as bolsas de valores. E aí eu vou
vou centrar foco exatamente nessa opção, Bolsa de Valores. Com a queda da taxa de juros da renda fixa, os investidores do sistema financeiro foram empurrados à Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, no final de 2017, 2018, no final de 2018, ela tinha em torno de 600 mil cadastros de pessoa física. Hoje ela está com 1 milhão e alguma coisa. Quer dizer, o crescimento da quantidade de pessoas que buscou a Bolsa de Valores, muito grande. Uma pena apenas a discussão sobre as pessoas que procuravam renda variável. Renda variável envolve risco. E aí, como envolve risco de perda. Como envolve risco de perda, é necessário que, ao se procurar a Bolsa de Valores, você tenha uma ideia mínima do que é a Bolsa de Valores. Até porque, como é uma aplicação em que é necessário alguns pré-requisitos a mais de valores, de tempo, de conhecimento do que é que você vai comprar na Bolsa de Valores. Então, a necessidade é uma maior dedicação. Quando você procura a Bolsa de Valores, a rigor, você não vai na Bolsa de Valores, você vai numa corretora, que eu faço uma pequena explanação mais à frente. A corretora é uma empresa que presta serviço entre a Bolsa de Valores e o investidor. Você não chega à Bolsa de Valores, você chega na corretora. A corretora te permite você visualizar o home broker da Bolsa de Valores. Então, você, através da corretora, você vê tudo que está sendo ofertado lá na Bolsa de Valores. Só que a corretora hoje todo mundo faz uma definição ou uma busca pelo perfil do investidor. Por quê? Para evitar surpresas. Já que você está em renda variável, e renda variável, você corre o risco da perda. Então, como é que você determina o perfil do investidor? Ele pode ser um perfil conservador. O conservador normalmente prefere o renda fixa, não vai à Bolsa de Valores. O ousado, ele se permite, uma vez ou outra, alguma tolerância ao risco. O agressivo realiza operação de risco no mercado futuro, com opções, mercado de índices. Mercado futuro, a Bolsa de Valores de São Paulo, é o terceiro maior mercado futuro do mundo. Perde apenas para a Bolsa de Nova York e para a Bolsa de Londres. Então, a gente tem um mercado futuro muito, muito intenso. E aí permite que o investidor agressivo faça uso desse mercado de futuro. É um risco enorme o mercado futuro. Nós vivemos num país cuja instabilidade toda hora posta à prova. Então, você fazer uma operação no mercado futuro, você está correndo um risco muito grande. Novamente, a renda fixa privilegia rentabilidade, segurança. Renda variável, você busca rentabilidade, mas você corre um risco maior. E aí entra a questão do agressivo. E existe essa classificação que eu chamo do doido. O doido é o que entra no mercado sem saber nada, se achando o esperto. Então ele vai na bolsa, ouviu falar que Magazine Luiza está bombando. Está mesmo. A Magazine Luiza é um foguete na bolsa, inexplicavelmente, sob a minha ótica. Não tem motivo algum que justifique, motivo aparente, pelo menos mais claro, que justifique o foguete que ela se transformou. Mas ele ouve, e aí ele vai lá e compra sem saber se o preço está sendo justo, e corre um risco muito grande. Nós temos muito investidor doido, muito, não é pouco não. Existe um artigo que foi publicado agora em junho, que fez um estudo desse investidor aí, em 59 mil na Bolsa de Valores de São Paulo, 97% permaneceu nesse mercado por até 50 dias e saiu perdendo. Existe um ditado popular na Bolsa que diz que 97% do investidor que entra na Bolsa para especular perde. E esse artigo foi publicado agora, em junho, faz só reforçar essa ideia.
Dos 59 mil investidores que o artigo pesquisou, 47 investidores permaneceram por mais de 300 dias. 47 investidores, se você for olhar 47 sobre 50 mil, dá menos de 0,5%. Então, aquele índice de 95 vai para 99, alguma coisa. Quer dizer, o doido existe nas carradas. E aí, ele vai no mercado de capital, de capitais, na Bolsa, onde existem as companhias que são negociadas. Existe a companhia de capital fechado, que elas não são negociadas na Bolsa, e as companhias de capital aberto, que podem ou não ser negociadas na Bolsa. E a gente vai falar das ações das empresas que são de capitais abertos, que são negociadas na Bolsa. Elas são negociadas de que forma? Através de suas ações. O que é uma ação? Eu vou à Bolsa comprar uma ação. A menor parte que se divide o capital lá da companhia. Elas podem ser ações ordinárias e podem ser ações preferenciais. A diferença entre uma e outra são direitos que uma confere diferente da outra. Uma mesma empresa pode ter ação ordinária e pode ter ação preferencial. A Bolsa fez uma modificação institucional, onde os lançamentos agora são todos com ações ordinárias, só existe um tipo de ação. O que ela diz é o seguinte, é que uma companhia ela vai dar ao seu acionista todos os direitos que a companhia pode dar ao seu acionista, ao seu dono. Não dá direitos diferenciados. Então, nesse caso, a grande maioria das empresas estão fazendo alteração para um tipo de ação, a ordinária. E a Bolsa chama isso de governança corporativa. E todas as empresas que aderem à governança corporativa da Bolsa, elas oferecem uma transparência maior do que todas as outras empresas que têm mais de um tipo de ação. Na Bolsa de Valores existem dois mercados. O mercado primário, que corresponde à entrada da empresa na Bolsa. A Pague Menos está sendo lançada agora na Bolsa. A Pivida foi lançada recentemente na Bolsa. Ela fez o debut, fez o IPO e entrou na Bolsa. E existe o mercado secundário. O mercado secundário é o mercado que interessa ao investidor. E esse mercado secundário, ele hoje é inteiramente eletrônico. Não existe mais o pregão físico naquele espaço lá daquele mercado árabe que a gente conhecia. Todos os mercados hoje no mundo aderiram a essa forma. E o mercado é totalmente eletrônico. A gente negocia via internet. Negocia como? Através das corretoras, que são as empresas que são autorizadas pelo Banco Central a realizar as operações lá nos seus clientes. Cada banco tem uma corretora ligada às operações. Aqui, novamente, vai a questão da segurança. Existem corretoras independentes. É só a corretora, é uma empresa que presta serviço entre a Bolsa e o cliente. É um risco maior. Existem as corretoras ligadas ao banco. O Banco do Brasil tem uma corretora associada a ele. O Itaú tem uma corretora associada a ele. Existe uma certa visão do mercado de que, principalmente para o leigo, de que a corretora associada ao banco você tem um nível de segurança maior. Não esqueça que mesmo a gente procurando uma rentabilidade maior na Bolsa, você não deixa de olhar a história da segurança. É uma coisa que você não pode fugir também. Na verdade, o que você tem é que balancear a aplicação entre uma rentabilidade, segurança e a liquidez. Eu gosto muito de corretoras independentes. Quando você vai escolher a corretora independente, ela presta um serviço melhor ao cliente, já que o foco dela é só aquele serviço. Ela não tem aquelas outras operações bancárias. Então, a escolha da corretora, quando você escolheu a corretora, você é orientado por ela como é que você faz para abrir a conta da corretora. Existe um custo de operar, cada corretora tem aí os seus critérios para adotar custo de operação, que são limitados pelas comissões, pela CVM,
O custo é composto basicamente da taxa de corretagem e dos emolumentos. Existem corretoras que isentam das taxas de corretagem, existe uma carrada de corretor oferecendo serviço aí. E aí entra uma série de corretoras e bancos que surgiram recentemente pela internet, cujo custo é menor, que realmente oferece esse serviço. Mas eu tenho muita restrição e olho com muito cuidado quando você vai escolher a corretora. Por quê? Porque a escolha da corretora envolve risco. Quando ela envolve risco, se ela falir, o que acontece? Se você escolher uma corretora que chegou à falência, é possível? É possível, perfeitamente. E aí você está sujeito às regras bancárias. Né? Você entra no fundo de garantia, no FGV do governo, garante até determinado limite, né? As ações que você tem na corretora, você praticamente não perde nada, ela é transferida para outra corretora. Tem um risco que eu chamo de burocrático, isso demora. Quer dizer, se você escolher uma corretora que foi à falência, você tem uma série de problemas para poder reaver uma perda inerente você vai ter. Mas é pequena também, existem algumas garantias. Todo cuidado é pouco na escolha da corretora. E aí eu queria mostrar que algumas corretoras que estão no mercado, que trabalham oferecendo esse serviço e que a gente vai fazer a abertura de conta sem saber exatamente o que está fazendo. Então, eu gosto muito de olhar a primeira corretora para ver se ela está no mercado firme, forte, ou se ela pode ter problema. Aí eu queria mostrar aqui algumas corretoras e alguns bancos. Existem algumas corretoras, uma que é uma moda, da meninada aí gosta bastante, é o Nubank, o Banco Inter, o Banco Original, o Banco Fator. Pô, a gente faz uma conta numa instituição dessa e a gente não sabe onde é que está trabalhando. Eu queria mostrar rapidamente aqui uma corretora, né? Uma corretora, por exemplo, vamos ver aqui o Banco Original. Bom, o Banco Original, o resumo rápido, aí dá para ver, né? O último balanço dele, o lucro líquido dele. Eu gosto de olhar no banco algumas variáveis. O lucro dele, está aqui, o lucro dele menos 182,3 milhões. O índice de Basileia dele, baixo, 11%, está quase no limite do Banco Central. O Banco Central não deixa os bancos funcionários com o índice de Basileia abaixo de 11%. O índice de Basileia é o seguinte, quanto que o banco tem seu para fazer a operação. Então, o banco tem 100 unidades monetárias para operar, né, para emprestar, para comprar, vender, para fazer suas operações. Ele tem um índice Basileia de 11%, desses 100, 89 é de cliente, só tem 11 dele. Então, 89 é de cliente. E aí ele está tendo um prejuízo de 182 milhões. Eu gosto também de olhar aqui o seguinte, nos últimos 4 anos, 2017, ele teve lucro de 1,5 milhão. 2018, ele teve lucro de 2,7 milhões. 2019, ele teve prejuízo. 2020, ele teve prejuízo. Então, um banco que está trabalhando com dinheiro do público, não é dele. Dele tem 11%, 12% eles estão ajustando. Então, eu fico com medo desse banco. Eu olho para o banco. Né? Eu queria ver o Nubank. Deixa eu só ver aqui, rapidinho. Só um minutinho. Por que não saiu o Nubank? O Nubank saiu. Aqui a internet tinha dado algum problema. O Nubank, vamos ver aqui o Nubank. O Nubank, o índice de Basileia dele tá bom, 85%.
O prejuízo dele, 119 milhões. Nos últimos 4 anos, ele teve prejuízo, 117 milhões, 100 milhões, 312 milhões, e o parcial aí de 119 milhões. Então, é um banco que, para eu abrir conta nele, eu tenho que olhar. Ele foi fundado em 2013, é um banco novo. Eu gosto também de saber quem é o controlador desse banco, porque, às vezes, de repente, é alguma empresa que está envolvida em alguma pendência judicial, tem algum problema. Eu gosto de saber quem é, para poder fazer a abertura de conta. Deixa eu ver aqui o banco. O Banco Inter, que é outro banco que o pessoal gosta bastante também. Banco Inter. O Banco Inter. O Banco Inter, ele também está dando prejuízo, 9 milhões. Foi fundado em 95, é um banco relativamente novo. Nos últimos 4 anos, ele teve lucro em 3 anos e 2020 está no prejuízo. Deixa eu só ver, só mais um. Eu queria ver, por exemplo, o Itaú, o Bradesco, né? O Bradesco, ele teve um lucro aí de 400 milhões. Esse é o Bradesco mesmo? É o Bradesco. Foi fundado, ele é de Osasco, foi fundado quando? Aí não tem a data de fundação. Nos últimos 4 anos, ele teve lucro aí de 1,4, 1,4, 2,2, e o parcial de 2020, 400 milhões. Talvez, não vai repetir o lucro do ano anterior. 2020 é um ano ativo. Aí você pode consultar aqui o Banco do Brasil, o Itaú, e aí você tem o patrimônio, tem o lucro dele. Um banco que trabalha com... Cadê o índice de Basileia dele? Não mostrou aqui. Um banco que trabalha com dinheiro do cliente tem prejuízo, eu fico com medo. Deixa eu voltar aqui a apresentação. É porque ela volta ao início. Pronto. Bom, como é que você vai participar do mercado? Você já sabe qual corretora vai abrir a conta, você pesquisou, sabe que algumas corretoras têm um risco maior do que outros de falência. Alguém tinha a ideia de que algum banco desse aí dava prejuízo? A ideia inicial que a gente tem é que banco nunca dá prejuízo. Vocês viram aí o Inter, o fator eu não olhei, o Original, o Nubank, todos eles estão no prejuízo esse ano. Então é complicado. O Bradesco não, o Itaú não. Você pode participar do mercado individualmente. Você vai numa corretora, abre a conta com o seu CPF e faz um cadastro. É semelhante a abrir uma conta no banco. Ele pede para você responder a um questionário para determinar o seu perfil, para poder saber que tipo de produto você pode adquirir. Algumas corretoras bloqueiam quando define o perfil. Você respondeu ao questionário, o perfil deu conservador, mas mesmo assim você quer fazer a aplicação no mercado financeiro. Aí você vai lá numa opção, que é um produto cuja volatilidade e risco é muito grande. Você não consegue fazer a operação. Você, quando vai tentar fazer, aparece a mensagem: você não é autorizado a fazer essa operação. Quer dizer, a definição do perfil é fundamental quando você vai fazer as operações. E você pode participar coletivamente. Como é coletivamente? Existem 2 maneiras de você participar coletivamente. A primeira é você adquirir cota de um clube de investimento, ou um fundo mútuo de ações no banco.
O banco chega lá e te oferece um fundo de investimento. Tem muito fundo de investimento, fundo imobiliário, fundo agrícola, fundo não sei o quê. Tem muito fundo de investimento. Você sabe o que é um fundo de investimento? Não, então não compre. Um fundo é um conjunto de ativos que o banco monta e estabelece uma cota e te vende. E aí você compra a cota do fundo de investimento. Pergunta ao gerente do teu banco qual é a composição do fundo. Aí ele vai te dizer, o fundo tem 38% em títulos públicos, tem 12% em ação da Vale do Rio Doce, 15% em ação da Petrobras. Ele vai te dizer o conjunto que constitui aquele fundo. Normalmente, em 99,9% dos casos, compra-se fundo de investimento sem saber qual é a composição dele. E aí é um risco. A cota pode desvalorizar ou pode valorizar. E você pode participar através do clube de investimento, fazendo o próprio clube de investimento. Você vai num cartório, abre uma empresa, que pode ter 2 pessoas no mínimo, 50 no máximo, esse limite, 2 a 50, é um limite imposto pela CVM. E você faz um clube de investimentos, abre um CNPJ, e aí bota dinheiro, né? Abre a conta, bota dinheiro, compra ação, título público, faz o que você quiser. Um clube de investimento. É necessário um administrador, é necessário alguém que consiga, que entenda do que está fazendo. O fundo mútuo é esse que é adquirido junto à rede bancária. Os bancos, os gerentes oferecem bastante os fundos mútuos de ação. Eu não gosto muito dos fundos mútuos, porque a gente não conhece a composição do fundo. Pergunte ao gerente, nem ele sabe a composição do fundo. Ele sabe o valor da cota, sabe o valor total do fundo. Não, esse fundo ele tem 10 milhões. O valor da cota é R$ 2,38. Você vai lá e compra cotas do fundo. E a cota varia conforme o ativo que compõe o fundo varia. Então, a escolha de você fazer a aplicação através do fundo ou individualmente na Bolsa é uma decisão pessoal, que vai ficar em função da maior ou menor capacidade ao risco, aversão ao risco que você tem. Depende também de tempo para acompanhar as aplicações, do volume de recursos que você vai direcionar, né? E quais ações você vai comprar se você for individualmente, quais são as ações que você vai comprar. E aí eu ponho agora o seguinte: se você decidiu, vai entrar na renda variável, bolsa de valores, escolheu a corretora, agora você vai comprar o quê? Você tem que estabelecer critérios. O que você vai fazer? Quais são os critérios que você tem que adotar? Não, eu vou comprar a Petrobras. Mas por que você vai comprar a Petrobras? Porque é uma grande empresa. Não, isso aí não é o motivo que justifique. Você tem que ter um critério que atenda a alguns requisitos técnicos ou de esperança, aí quem vai definir é você. Normalmente, eu prefiro definir o critério técnico. O critério pode ser dois conjuntos de critérios. Um que se chama de análise técnica, que é utilizado basicamente para um curto prazo. Tá? A análise técnica, ele faz gráfico, existem alguns parâmetros, e em função desses parâmetros, você define a compra e a venda. Mas é um critério, curto prazo. Não estou falando de day trade. Day trade é curtíssimo prazo. Day trade, eu não queria nem discutir aqui, que é a análise técnica mais a miúde. Mas curto prazo seria que você faz a compra, considerando a análise técnica, para permanecer com o ativo durante algum período. Então, você faz a análise técnica e compra o ativo. Se você quiser ver a análise técnica, você vê no próprio B3. A própria Bolsa, ela fez o seguinte: ela construiu uma ferramenta
em que você vê a análise de curto prazo através das ferramentas da análise técnica e ela te dá uma resposta. Compre, baseada na análise técnica. Ela não diz quais ferramentas usa. Ela tá lá a ferramenta. Se você quiser ver, você tem como ver, claro. Mas a ferramenta está lá disponível, que toma alguns parâmetros da análise técnica e te dá uma resposta. Compre a ação tal, ou venda a ação tal. E aí você interpreta esse sinal e consegue obter alguma rentabilidade nessa operação. Eu vou mostrar um sinal desse aí na B3, só um instantinho, que aí eu volto aqui na B3, eu deixei ela aberta aqui, ó. Então, eu vou, por exemplo, aqui a B3, essa aqui é a tela de hoje, né? Da B3. Hoje ela teve uma queda. Eu vou, por exemplo, pegar aqui lojas americanas. Aí eu pego aqui lojas americanas, aí eu venho aqui, bem aqui assim, ó, aí ela está aqui a ferramenta. Está aqui a ferramenta. Sinais técnicos da loja americana. Ele disse aí que nessa situação, com o preço que ela fechou, venda. Aqui o sinal. Tem aqui venda forte, quer dizer, se o reloginho chegar aqui na venda forte, faça a interpretação e venda, porque a tendência é cair. Ele diz venda. Ou ele aponta para o neutro, ou para compra forte. Pronto, você tem um reloginho aí que te dá uma indicação, baseado em análise técnica da ação que você está pondo em foco. Eu vou pôr uma outra ação aqui, por exemplo, da Oi. A Oi. Então, tá aí da Oi. Da Oi, deixa eu ver o reloginho dela aí. Compra. Está dizendo aí que nesse preço você compra. Isso é análise técnica. Tá? De curto prazo, não esqueça. Né? Eu vou ver aqui Petrobras. Petrobras está dizendo aqui venda. O preço que está aí está indicando que é uma tendência, considerando os sinais técnicos, né? Ele construiu algumas ferramentas, não sei qual a ferramenta que ele usou, o Marble Azul. Existe um monte das ferramentas técnicas, canal de alta, um canal de baixa. Não sei exatamente agora, você olha lá e sabe. Eu não queria discutir isso, eu queria discutir só o seguinte: existe uma ferramenta que foi construída em cima de alguns parâmetros da análise técnica que me dá uma indicação de compra ou de venda. Eu vou olhar aqui mais uma ação aqui, por exemplo, a Magazine Luiza. Magazine Luiza está dizendo aí, vamos ver aqui o reloginho dela aqui. Compre. Está dizendo compre. Deixa eu pegar só uma outra aqui. A Embraer. Professor, coloca até o B4. Como? Telebrás. Coloca até o B4. Telebrás, deixa eu ver aqui. Está dizendo venda, né? Telebrás, vamos ver aqui. Telebrás, ela saiu do foco, né? Ela, depois da privatização, ela se resumiu TELB4 ou TELB3? TELB4. TELB4, deixa eu ver o reloginho dela aí da Telebrás. Venda. Bom, mas essa indicação é uma análise de curto prazo, tá? Você não pode comprar Telebrás ou vender Telebrás achando que daqui a um ano, eu não sei, esse relógio aí varia diariamente. Na verdade, ele varia com a variação das cotações diariamente. Se você pegar isso aqui 11 horas, olhar o reloginho, ele pode estar dando uma indicação, 12 horas ele pode estar dando outra indicação. Você queria ver alguma outra? Não. Eu vou ver aqui, Vale do Rio Doce. Vales do Rio Doce. Eu gosto muito. Compre. Eu gosto muito das elétricas.
As elétricas são empresas CEMIG, deixa eu ver aqui, CEMIG, venda, CEMIG venda. Eletrobras é uma empresa que ela está em vias a uma discussão sobre privatização, venda, compre, né? Compre, país, compre. Tá? Alguém quer ver alguma outra? Deixa eu ver aqui, a Apvida. Apvida. Venda a Apvida. Deixa eu colocar mais alguma outra aí. M. Dias Branco, que é daqui, né? Então, vamos ver aqui o M. Dias Branco. Venda forte, viu aí a diferença? Bom, então isso aí dá uma ideia da análise técnica. Esse é um critério, né? Um critério da análise técnica de curto prazo. E existe, né, a análise fundamentalista, que é para o longo prazo. A análise fundamentalista, eu vou aqui no outro site. Então, eu vou aqui novamente no outro site, rapidinho. A fundamentalista, eu vou aqui nesse site, eu vou botar aqui a mesma empresa, Telb 4. Telb 4. Ela está funcionado com Telb 4. Telb 4. Está dando prejuízo, né? O primeiro sinal que eu vejo do prejuízo dela aqui é o PL. Né? Negativo, alto. O valor patrimonial dela também, não, está mais ou menos, né? Mas ela está dando prejuízo. Não paga dividendo, o dividendo dela 0,00. Isso é um balanço do dia 30 de junho de 2020. É um balanço já considerando o segundo trimestre. Né? E ela está dando prejuízo. Se você olhar aqui embaixo, nos últimos 3 meses, ela deu um prejuízo aí de 28.700.000 reais. Não está nem operando direito, está dando prejuízo. Ela é complicada, né? Você queria ver outra, não? Professor, eu gostaria que visse da Engie 3 e da BB Seguridade, se possível. Deixa eu fazer um pequeno comentário sobre a BB Seguridade. É uma ação que eu gosto bastante. Dos critérios que a gente está discutindo, análise técnica e análise fundamentalista, eu gosto de fazer um balanço entre os dois. Tá? Mesmo a análise técnica sendo de curto prazo, mas eu tenho como esticar o gráfico dela e ver um comportamento mais longo. E a análise fundamentalista. A análise fundamentalista de BB Seguridade, ela é uma das ações em que eu acho que todas as corretoras indicam como empresa para ser colocada numa carteira de fundo de dividendos. Um dos critérios, o critério técnico e o fundamentalista, um dos critérios que eu gosto bastante do fundamentalista é o dividendo. Se ela paga um bom dividendo, eu vou receber meu dinheiro de volta. Por isso que eu olho o PL. O PL é uma medida da quantidade de anos que leva para a gente reaver o investimento feito sob a forma de proventos, dividendos também, né? Proventos envolve dividendo e qualquer benefício que a empresa paga ao seu acionista. Então, ela paga um bom dividendo, BB Seguridade paga dividendo, um bom dividendo, por sinal, um bom dividendo. Eu vou colocar BB Seguridade, você vai ver aí. Mas se você olhar aqui, o dividendo dela, 15,7%. Amiga, 15,7% nos dias de hoje é uma senhora rentabilidade, certo? Respondi sua pergunta ou você queria saber mais alguma coisa? Eu perguntei também sobre a Engie, que é outra de dividendos. Engie 3, me parece, né? Engie 3, ela tem um PL muito alto, ao meu ver, então o patrimonial dela é bom, o dividendo dela é baixo, 0,9, mas ela não está dando prejuízo, né? Ela está dando lucro. Não, está dando prejuízo, 104 milhões.
tá certo? Então, é complicado. O balanço dela não está bem legal, né? Tem alguma incoerência. Porque quando ela dá prejuízo, o PL aqui é negativo, né? E aqui está positivo. Ela paga um dividendo pequeno, eu olho com uma certa cautela a ING3. Tá? Bom, eu vou deixar de olhar outras empresas e vou antecipar, porque senão a gente vai esticar bastante. É por isso que eu tinha dito, viu, Azul, que se eu não estabelecer uma linha mais ou menos, a gente vai demorar demais, né? Se você colocar aqui, eu vou colocar aqui só mais uma, MGLU3, Magazine Luiza. Magazine Luiza, olha o PL dela, 396 anos. Você levaria 396 anos para reaver o seu dinheiro investido nela. Eu fico com o pé muito atrás. O dividendo que ela paga é muito pequeno, 0,3. Não sei, eu vou deixar de discutir o Magazine Luiza. Lojas Americanas, 101 anos. Petrobras, 8 anos. Só que a Petrobras deu prejuízo nesse balanço, né? Prejuízo de quanto? De 2 bilhões e de 700 milhões, aqui, ó, nos últimos 3 meses, lá embaixo, né? O resultado dela. E aí você tem como olhar aqui a análise fundamentalista, olhar aqui os dados que você interessa. Eu gosto de olhar o PL, o valor patrimonial, o dividendo e o pagamento de ação e a dívida. Lá embaixo ela está devendo muito ou não. E aí você toma uma decisão de qual empresa você vai comprar. Tá? Eu não tinha percebido o tempo, vou voltar aqui rapidamente e a gente vai praticamente concluir. Né? A longo prazo é fundamentalista, né? Ações de dividendo, né? São companhias que pagam bom dividendo, essa discussão que a gente estava fazendo, gosto muito desse tipo de ação. A minha mensagem seria, quem for entrar em renda variável, procurar algumas ações de dividendo. Você pode garimpar. Tem aqui um site onde você entra lá e vê todas as ações que são negociadas na Bolsa e os dividendos, mês a mês. Você tem como ver isso. As empresas pagam provento, não só dividendos, né? Paga dividendo e paga juros sobre o capital próprio. O que difere do provento do juros sobre o capital próprio é o imposto. No dividendo, o acionista recebe e não paga o imposto. Ele lança lá no imposto de renda dele, na coluna isento de tributos. E juros sobre o capital próprio, ele tem que pagar imposto. E ele está aqui, eu coloquei isso aí, né, que ele paga o rendimento dentro do limite da lei com aquela tabela regressiva da Receita Federal. E ele recebe, às vezes, bonificação em ações. Instituto de Resseguros do Brasil deu bonificação em ações agora. Ele deu 3 ações para cada 10 que o cara possuía. Quer dizer, ele distribuiu dividendos. Dúvidas? Encerrou? Pronto. Professor Braga, realmente foi uma aula aí. Estou muito feliz, né, com a apresentação. Eu não tenho ferramentas aí de busca, né, para que conhecesse tanto a questão das ações, mas também as instituições, né, que estão por trás, né, do mercado de capitais, né. Então, realmente foi muito proveitoso. Eu acho que o aproveitamento, pelo menos para quem está assistindo aqui, está sendo muito bom. Eu vou passar logo a palavra para o Marcelo Reis, por conta da hora. Aí depois, Marco, por favor, fique aí, não vá-se embora, porque no final as pessoas vão ter que fazer perguntas, entendeu? Vamos distribuir as perguntas aí para o Marcelo e para você. Obrigado. Deixa eu fazer a pergunta. Ok. Eu queria fazer só a ressalva. A gente pensou nos 30 minutos, eu perdi o tempo aí. Peço desculpas de ter esticado muito, mas mesmo assim é o que eu disse. É superficial, é apenas um caminho. E a mensagem é renda fixa e renda variável. Quem busca renda fixa, busca segurança. Quem busca renda variável, busca rentabilidade e risco. Não pode esquecer o risco. E aí não pode entrar em renda variável sem conhecer. Tem que conhecer, tem que ir atrás do que vai fazer. Não meta a mão em cumbuca. Beleza. Muito obrigado, Braga. Passar a palavra para o Marcelo Reis agora para fazer sua apresentação. Muito obrigado, Marcelo. Oi, gente, tudo bem? Okay. Depois dessa explanação de ter uma técnica, uma tendência, né, formar uma carteira de acordo com o seu perfil de investidor,
Eu sou totalmente o contrário, né? Eu sou da escola totalmente do altíssimo risco. Eu também sou investidor. Quando eu falei da Telb 4, na verdade, eu estava comprado da Telb 4 até entendendo a tendência política do Brasil. Eu tive um superávit de 900% no período de pouco mais aí de 2 anos, sabendo já da tendência política, sabendo de política de privatização. Então, eu sou aquele investidor totalmente... tem aquela linha lá, tem o doido, né? Eu sou seguidor do Warren Buffett, sou um cara bem técnico, mas eu sou totalmente kamikaze. Às vezes, assim, eu dou um mortal de costa de felicidade, a outra me estabaca no chão. Acho que é um comportamento bem interessante. E aí... Às vezes dá certo. Tem dado mais certo do que errado, professor. Tem dado mais certo do que errado, porque, como o professor Zuíli citou, eu tenho uma aceleradora e acho que meu papo permeia um pouco P&DI, né? Pesquisar, desenvolver, inovar. E o inovar significa, para mim, vender. Vender e ganhar dinheiro com isso. Às vezes é um pouco longo, às vezes você investe em pessoas erradas, em processos errados, em produtos que já estão mais acelerados em outros países, em outras cidades, mas quando dá certo, como tem dado, tem sido positivo. E a gente investe muito nessas 3 coisas, né? No produto, na praça e nas pessoas. E o processo de gestão a gente coloca junto. Eu vou falar um pouco rapidamente. Eu sou um cara tecnológico, eu peço desculpa pela minha fraqueza hoje. O cara que trabalha só na nuvem, trabalha todo o cloud computing. 1 hora antes da nossa apresentação, meu computador ele morreu e minha apresentação não estava na nuvem. Então eu falei, nossa, peraí, vamos fazer uma apresentação, ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Então, assim, como o professor Zuíli, ele comentou no início, eu sou sócio fundador da Meteora, né, que é uma empresa de consultoria. Eu brinco muito quando falo de Petro 4, né, pegando o gancho da apresentação do professor Braga. Eu trabalhei para o sistema Petrobras a vida inteira e escutava sempre as visões de, nossa, foram um poço de petróleo aqui. Nossa, conseguimos mais um capital inovativo e conseguimos inovar num processo de engenharia submarina. Então, a Petrobras, além dela ser uma grande empresa brasileira de capital misto, era uma das maiores empresas de produção de P&DI do mercado nacional e, quiçá, do mercado internacional. Ela está sempre inovando em processos de ponta que chegam até o momento da gente ter engenharia de busca de petróleo, né, em águas profundas e no pré-sal. Então, o que eu trago aqui é uma visão muito focada em resultado, da importância de você inovar, né? Saber fazer pesquisas tanto puras quanto aplicadas, desenvolver bem um produto, tanto ele como o produto em si, mas como o processo de construção de venda, e você inova para valer quando você adere ele ao mercado. A inovação é concretizada quando ela supera os vales, a tríplice visão do vale da morte tecnológico, né? Então, a gente inova quando a gente pula esse vale. Professor, você pode passar, por favor? Então, como o professor falou, eu sou carioca, né, de nascimento, fui adotado pelo Ceará, mas eu não sou Ceará, sou botafoguense, sou cearense de coração, o Estado me adotou. Eu tenho uma formação muito multidisciplinar, né? Eu sou tanto um cara técnico quanto um cara de mercado. Eu até brinco, nossa, eu sou programador, mas eu também faço o lado comercial. Eu lidero a Meteora, eu tenho outros negócios que vão desde a agência de intercâmbio, a empresa de prospecção tecnológica, corretora de planos de saúde, bem diversificado o meu portfólio de empresas próprias e as startups que eu já investi, que hoje estão em torno de 28 startups. Eu gosto realmente de inovação fora da curva, então a nossa visão é inovar onde ninguém quer inovar. Então, temos projetos de biotecnologia, de engenharia aeroespacial, de educação, de aplicativos, então, um bom portfólio. Pode passar para o professor. E aí eu faço um parêntese aqui. Realmente, a gente está inovando? Quando a gente fala como cidade, né, eu falo Rio, Fortaleza, como estados e como país, a gente consegue realmente inovar? Os nossos discursos hoje apontados para a inovação, a gente está inovando só internamente, ou a gente inova para poder competir com esses grandes players do mercado? E a gente acha que o processo de P&DI é uma coisa muito recente, com essas intentonas de indústria 4.0, mas, na verdade, a gente já vem passando por essas etapas já tem algum tempo.
E aí, se no próximo slide, por favor, eu trago um parêntese aqui, bem reflexivo. Quando eu fui refazer a apresentação, eu estava tomando um café. E um dos temas que eu mais acho relevantes no mercado de empreendedorismo e de inovação, seja qual for a cadeira que a gente abordar, é o café. Eu tive a oportunidade de conhecer aqui no Ceará o café verde, né? O café também sombreado, região de Baturité e Guaramiranga. E isso me traz uma visão muito, muito clara. Realmente, nós somos os anfitriões da inovação quando se fala do café. Nós somos os maiores produtores mundiais, né, dessa segunda bebida mais consumida no mundo. Mas tudo que a gente fez ainda, eu tenho espaço para inovar. No próximo slide, por favor. Eu trago um tema de curiosidade que é um pouco complexo. Por mais que o café seja uma commodity que nós produzimos, somos sempre no ranking dos 3 maiores produtores, o filtro de café foi inventado por um francês. O café solúvel foi feito por um japonês. A máquina de expresso por italiano. Né? Não é à toa que as grandes máquinas que a gente vê no mercado são italianas. Outro italiano inventou a cafeteira que hoje é French Express. A maior rede de cafeterias é americana, que é Starbucks. E a gente fica pensando, eu sou o cara que tem um processo de produção maior, eu tenho mais lavouras disso, eu tenho uma competição muito forte com os outros maiores produtores, e nós, brasileiros, a gente está inovando realmente na produção de café? E aí tem um insight aqui bem relevante, no próximo slide, por favor. Essa primeira parte é bem reflexiva, porque quando a gente fala de indústria, a gente fala de uma indústria de uma cadeia toda, né? Desde a pesquisa até a comercialização dela. Então, o processo produtivo, ele tem uma intentona que, assim, 3%, sendo bem otimista, do custo final de um café da Starbucks, que eu estou colocando a R$ 7,50, custo médio de um café pequeno, aqui no Brasil, 3% é da faixa produtora do café. Eu tenho pesquisas de engenharia genética, aí que sai biotecnologia, né? Todo o processamento, venda, designer, uma coisa muito importante, o lucro das lojas da Starbucks. Né? Pegando esse efeito de publicidade, existem gigantes do mercado que têm tão forte essa visão de uma marca conceituada como a Starbucks, que faz uns grandes feats. Por exemplo, recentemente, vocês podem ir aqui nos mercados aqui como São Luís, o Cometa, o Guará, os que eu mais frequento aqui no Fortaleza, vocês vão ver que a Starbucks agora tem cápsulas de café. Elas são by Nestlé. Então, a Nestlé começou, por mais que ela tenha no seu portfólio cápsulas, ela pegou um produto já focado para poder fazer esse fit aqui no mercado brasileiro. Então, isso é relevante, né? O café normalmente que a gente toma, ele é um blend de cafés, às vezes é um blend de folhas, né, de gravetos, não tem um grau de pureza adequado. Só um entendedor vai saber que o café da Starbucks realmente vale R$ 7,50, mas a intentona do marketing, desse fator produtivo que tem em volta, desse efeito uau, né, de você ser chamado pelo nome, né, que esse é o marketing dele. Você está na loja, você dá o seu nome, eles te chamam. Professor Alzuir, né? Teu café está aqui. Então, acho que esse é um fator bem marcante e relevante. E uma coisa muito importante, a Starbucks está presente na China. Né? Eu não coloquei essa informação, mas recentemente tem uma grande rede de cafeterias na China que começou a fazer uma reviravolta. A Starbucks, hoje, ela tem 4 mil lojas na China, essa outra cafeteria já atingiu as 4 mil lojas. Então, essa visão de mercado sempre tem espaço para inovar. Sim, eles estão criando um processo de Customer Care, que atende o cliente de uma forma melhor. Então, eles conseguem cada vez mais desenvolver novas possibilidades para o cliente, novas formas de abordar o cliente. E, para falar a verdade, é o mesmo café. Né? O mesmo café que a China compra para poder colocar à disposição, que eles não são produtores, e nem os americanos também não são produtores, possivelmente pode ser um café feito aqui em território nacional, um café produzido aqui. E a gente, na verdade, não consegue fazer um valor agregado para poder vender ele de uma forma mais glamourosa e ter um capital muito mais elevado. Quer dizer que a nossa figura de investidor, na verdade, ela está falhando. Né? Eu prefiro não aumentar o valor da minha commodity, que é o café em grão, para poder vender ele. Né? Eu consigo só fazer isso de uma forma muito artesanal. Pode passar, por favor?
Perfeito. A Jace falou que, assim, que realmente tem alguns cafés com traço de milho. Milho, seria até interessante ter milho, né? Eu já vi processos de torrefação de café que tinha folha, né? O cuidado da pessoa que faz a torra do café, de não fazer a limpeza plena do processo. E folha, tem graveto, às vezes tem inseto. E esse é o café que, na verdade, eu não vou citar marca, mas algumas marcas que vocês possivelmente compram no supermercado, com certeza tem algum tipo de inseto, algum tipo de galho, alguma coisa assim. E são marcas bem usuais que estão nas prateleiras do mercado à disposição da gente. Quando a gente fala dessa reviravolta, eu falei de processos de negócio, de processos de concepção de uma nova marca, de novas abordagens. A gente pensa sempre no PIDI, né, atrelado com a indústria de 4.0, a gente pensa sempre naquelas intentonas que é inteligência artificial, IoT, Big Data e outros nomes que são bem glamurosos do momento. Eu trouxe para cá, na verdade, uma visão diferente. Não adianta fazermos tantas soluções que elas não tenham aderência no mercado. Senão nós vamos ser uma solução de prateleira. Senão a gente vai começar a fabricar pés de inteligência artificial, pés de sensores, para outras pessoas virem agregar valor àquilo e vender mais caro. Que é o que acontece com nós no nosso mercado. É uma crítica que às vezes dói para a gente, me dói como brasileiro, mas a gente tem que estar aqui para poder mudar essa realidade, né? O pessoal que acompanha algumas iniciativas que a gente tem atualmente, a minha visão é competir com o mercado internacional. Então, o aplicativo nosso está num programa que a Meteoro faz a curadoria, que está num programa de pré-aceleração na Inglaterra. E eu sou uma aceleradora, porque eu quero botar um produto que a gente faz a curadoria numa aceleradora inglesa, para a gente poder ter visibilidade. Então, a gente tem que competir, a gente é competente para isso. Pode passar, por favor. Essa visão do braço robótico, né, até que ponto, na verdade, o mercado em si, ele passa, nessa visão do tempo, por N transformações. A gente fala que teve a primeira revolução industrial, a segunda, a terceira e a quarta. Mas existem hoje indústrias que estão ainda na primeira revolução industrial. Então, eu falo que estão ainda no estágio 1. Elas não evoluíram por questões mesmo de processo inovativo, por questões de investimento, por questão que os sócios não tinham conhecimento técnico para poder inovar. Eu acho muito bacana algumas histórias aqui do ecossistema cearense. Uma delas é do Edson Queiroz, vocês devem saber melhor do que eu, que começou com gás, depois foi barco, e depois passou a tomar conta, e hoje grandes empresas de gás do Brasil, por último foi uma do sistema Petrobras, que era a Liquigás, foi adquirida pelo grupo Edson Queiroz. Então, eles têm ali uma cadeia de acreditação de commodities mais baixas, como gás, água, né, energia, que eles investem, né, com uma visão de ter uma capilaridade dos seus produtos. Isso é ter um ponto de desenvolvimento da PIDI muito relevante. Quando eu não posso desenvolver, eu adquiro de um terceiro. E aí eu passo a ser detentor daquela propriedade intelectual ou daquele meio comercial. É muito importante, quando a gente fala de desenvolver pesquisa, desenvolvimento e inovação, que eu estou focando nisso, por mais que eu esteja em qualquer estágio, né, falando que eu estou atrasado, conforme o andar agora da quarta revolução industrial, eu entregue o cliente sempre um produto num preço acessível, com a qualidade adequada e que ele se satisfaça com isso. Esse produto e serviço é muito importante para eu ter um perfil de competitividade, né? Nós sofremos muito com os mercados por questões de importação. No caso, o mercado chinês, ele tem produtos com preços que às vezes sufocam o mercado brasileiro, mas a gente tem que observar como é que a gente diminui isso. E aí são políticas que até o professor Braga falou no início, a questão dos juros, ele impacta isso, né? A própria Selic, ela impacta também na formação de alguns preços. Você pode passar, por favor? E aqui eu trago casos que todo mundo conhece, né? Processos inovativos, eles vêm acontecendo desde muito tempo. Eu fiz um papo com as minhas sobrinhas, né? Adoro falar das minhas sobrinhas, uma sobrinha de 13 e outra de 3 anos, 10 anos de diferença, como elas fariam uma mímica se elas não pudessem se comunicar comigo, que elas estariam atendendo o telefone. Elas fizeram um sinal da mãozinha espalmada, como se fosse um celular.
Então, a gente já tem uma fase hoje que as crianças dessa nova geração, elas já nascem com a visão que eu posso pausar a televisão, né, na visão do streaming, né, no caso do Netflix, de outras plataformas, que eu posso pedir o carro, né, em vez de ficar parado numa rua esperando um táxi passar, eu posso pedir pelo telefone e ir ao encontro dele, e eu posso me encontrar. No mundo anterior, se eu não soubesse o endereço, eu tinha que olhar num guia de ruas. No mundo anterior, eu tinha que ficar 2 horas da manhã numa avenida esperando um táxi passasse. E no mundo anterior, eu tinha que pegar fitas de vídeo em locadoras. Isso tudo foi sendo descontinuado, né? E algumas coisas existem de uma forma um pouco retrô, e foram suplantadas por tecnologias. O senhor pode passar, professor, por favor? Tem um quadro aqui que todo mundo já conhece, são alguns cases, no caso de mercado, de substituição, né? Eu tenho hoje serviços como a Amazon, serviços de educação como a Coursera, que é bem interessante, o edX, para localização tem o Waze. Então, esse é um case que todo mundo já conhece, todo mundo vive isso, né? Um pessoal um pouco mais velho, assim, que é o meu caso, a gente viu o crescimento dessas empresas. Isso é muito relevante para o mercado. Pode passar, por favor. Isso é bem interessante. A Jace falou que ela comprava cartucho de jogos. Eu não vou falar para poder não citar a idade, mas assim, foi do tempo que eu tinha que soprar o cartucho para ele pegar, né? Tinha uns macetes que a gente fazia isso. Eu peguei o início dos computadores, então tem uma visão toda. A Kodak é um caso de inovação bem complexo, né? A Kodak não acreditou na inovação. Isso foi bem pesado ao longo da história, porque a Kodak é uma grande indústria química. E ela foi sendo a parte de foto, né, de câmera, de filme, foi sendo descontinuada pela não crença dela que o produto de inovação de câmeras digitais ia ser algo relevante. Quando ela acordou para isso, o mercado já tinha passado. Pode passar, por favor, professor. Isso acontece aqui porque precisamos dessa indústria nova, né? Eu não falo que a gente tem uma indústria 4.0, a gente tem uma indústria X. Se a gente respirar de uma forma errada, a gente tem uma prospecção tecnológica e a gente tem uma coisa nova no mercado. Esse tempo de Covid-19, de pandemia, de lockdown, fez muitos processos inovativos avançarem, né? A economia se acelerou não de uma forma positiva, mas teve que se colocar moeda no mercado para poder correr atrás do tempo, para poder poupar vidas, produzir vacina e produzir equipamentos para isso acontecer. E aí a gente vê que daqui a algum tempo a gente vai entender essa capacidade inovativa que foi desenvolvida, ela realmente foi aderente para o mercado. Esse investimento que foi feito para isso realmente foi bem feito, né? Eu tenho investimento que chegam já na casa de 1 trilhão, né? Para poder combater uma pandemia que eu ainda estou fabricando vacina, eu estou reduzindo a minha economia, eu estou movimentando, e é muito provável que aconteçam outras pandemias, né? E sempre quando tem uma pandemia, a gente volta na gripe espanhola, vai voltando nesse ciclo da história, sempre teve um pico tecnológico, um pico inovativo, né? Um pico da evolução de alguma técnica para poder suplantar aquele momento. Isso sempre acontece em períodos de pandemia, de epidemia e de guerra. Sempre faz com que esse pico tecnológico ele cresça. Então, vocês podem ver que alguns países, pós-guerra ou pós um pico pandêmico, sempre cresceram do seu ponto de vista de inovação. 4 pilares, e aí eu trago um pouco do que a Meteora, né, que é a minha empresa e a minha turma faz. A gente sempre observa o processo de inovação, que a gente trabalha com PIDI de empresas e trabalha no nosso PIDI. Né? Quer dizer, eu faço inovação para a gente, os nossos investimentos, eu faço inovação para os outros, quando eles não têm a capacidade de fazer sozinhos. E aí, no caso, o que é interessante a gente olha sempre 4 pilares. Custo, né? Quanto custa e quanto me retorna, o quão complexo é isso, então, o quanto na linha do tempo eu vou gastar versus o custo, isso aqui é uma função, é uma equação matemática. O cliente final que vai comprar, ele realmente vai comprar o meu produto, realmente é uma necessidade dele, ou eu estou disposto a causar uma ruptura de mercado para ele poder comprar, né? No início, o Uber teve algumas problemáticas, hoje é um fator social.
Antigamente, o Netflix, as pessoas aderiram, com alguns movimentos, passou a ser uma coisa que quase todos têm. Não só o Netflix, como plataformas de streaming, que são várias hoje no mercado. A competitividade eu fechei o olho e meu concorrente está na minha frente. E o importante é relembrar o caso da Nestlé, que eu falei lá atrás, ela não quis desenvolver um café tão diferenciado quanto o da Starbucks, porque, na verdade, a Nestlé tem cafés no seu portfólio. Ela quis fazer o quê? Mais uma marca. Então, ela fez uma associação. Então, nesse mercado tão competitivo, é tão interessante eu fazer algumas associações, ou joint ventures, ou grandes parcerias com grandes empresas. Isso funciona e faz a coisa acontecer. Aí eu pergunto para vocês de novo, e a Kodak? Né? Se a Kodak tivesse observado aqueles 3 pilares que a gente estava falando, a gente poderia rever alguns processos dela. Realmente, eu preciso melhorar o meu processo? Todo mundo está inovando em câmeras digitais. Eu preciso melhorar a minha margem, eu preciso olhar meus custos e evoluir meu produto. Preciso observar a necessidade do meu cliente que está querendo um produto mais sofisticado. E, por fim, eu preciso fazer parcerias e cooperações para poder evoluir o produto. Porque, assim, todas as empresas, quando começaram a fazer câmeras, automaticamente elas fizeram uma grande parceria. Gente, desculpa, meu cachorro quer participar da reunião aqui. Pode passar, professor Zuí. Então, ok. Estou enxergando oportunidades, eu acho que todo mundo aqui deve acordar em algum momento e falar, nossa, eu quero inovar, seja na minha empresa, seja na minha universidade, no meu instituto, seja no meu trabalho, quero inovar com os meus amigos, como é que eu faço? Pode passar para o senhor, por favor. Pode passar. Eu tenho um funil que a gente utiliza muito, que é o funil da ideia prateleira. Eu faço visões de ideação, viabilidade, pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização. Esse funil ele é mais fino, só que a grafia fica pequena. Na verdade, a cada 100 projetos de inovação, menos de um dá certo. A margem é muito pequena. Nem toda pessoa que fala, eu quero fazer uma empresa como Uber, eu vou conseguir fazer um Uber. São poucas empresas que conseguem furar essa curva essa ruptura de paradigma, né, de tecnologia. Eu posso fazer um funil de ideia e, assim, a minha sugestão para empreendedores individuais ou pequenas empresas eu tenho uma ideia, eu valido a ideia, viabilizo a ideia. Uso muita ferramenta de pesquisa e desenvolvimento para saber se isso realmente é interessante. Seja busca patentária, seja campo de prova, com os professores, com os amigos, para ver se isso é real. E aí eu testo isso de uma forma interessante. E aí, em algum momento, eu vou precisar de incentivo. E aí a gente tem hoje no Brasil muitos editais de fomentos, muitos concursos, muitas incubadoras, aceleradoras. Procurem esses players, né? Procurem pessoas que ajudem vocês, um Sebrae local, uma FIEC, que pode desenvolver projetos junto com vocês. Isso vai ser relevante. E depois você tem investidores, se vocês não tiverem um fator ideal, que vão poder investir nisso. A gente precisa ter uma visão sempre de empresa, né? Sempre pensando quem vai comprar o meu produto ou serviço. Isso é bem importante. Pode passar, por favor, professor. Continuando aqui, existe um mapa, né, que é o slide seguinte, que é todo esse ecossistema, né, de inovação que a gente observa formas de vocês proverem recursos para vocês poderem chegar a isso e essas parcerias devidas, seja por regulação de produto, como uma agência reguladora, seja do ponto de vista de desenvolver ferramentas regulatórias, seja buscar até, que eu não recomendo, pequenos empréstimos. Então, esse ecossistema, ele prevê realmente que você busque fomento para você desenvolver o produto que você tem. E por fim, se você continua tendo uma visão de empreendedor, né, você continua observando que você pode inovar, seja para si, seja para os seus sócios, seja para o seu grupo de amigos da faculdade. Esse mapa, no caso, se o professor Zuí quiser, ele pode compartilhar com vocês, aonde está, no caso, esse fomento para a inovação, seja para a empresa, seja para pessoas empreendedoras, como é que é esse apoio financeiro direto, como é que é o apoio financeiro indireto, como é que é essa busca pelo dinheiro, né? Dinheiro tem no mercado, você tem que saber como acessar ele. Esse mapa, ele ilustra bem como é que você acessa isso. Pode passar para o senhor, por favor? E aí, se todo mundo aqui
continuar observando, tendo ideias inovadoras, processos inovadores, querendo criar negócios sustentáveis, vocês podem procurar a gente, né? Nós somos a Meteora consultoria e aceleradora de negócios. A gente está sempre disposto a estar em contato com todo o ecossistema, não importa qual cidade seja, qual estado, qual país, a gente está junto. E essa interatividade, né, hoje da web faz a gente estar acessando cada vez mais pessoas. Dentro do nosso site, a gente tem um link do nosso formulário de pré-aceleração. Se quiserem manter contato com a gente, estão nossas redes sociais. Tá joia? Pode passar, por favor. E fica a nossa sessão de perguntas. Marcelo, minha internet aqui tá meio oscilando um pouco. Então, foi concluída a apresentação, então? Foi sim, foi sim. Obrigado, professor, pela oportunidade. Obrigado, turma, aí, por ter esperado a nossa interação. Está aqui à disposição. Muito obrigado, Marcelo, pela sua apresentação. Então, eu queria agora as perguntas, né, por parte aí da plateia, né, por parte aí das pessoas que estão acompanhando aí em casa, onde estiverem. As perguntas do professor Braga, à medida que estavam acontecendo a apresentação, algumas pessoas fizeram algumas perguntas, né? Então, teve aqui, eu estava olhando aqui, acompanhando no chat, né? A Rebeca, ela fez aqui uma pergunta, eu queria saber se é verdade que a TIET11 vai para o mercado novo, né? Aí ela queria saber o que é esse mercado novo, entender o que é esse mercado novo, o que significa essa ação TIET11 Unity, né? Unitária, né? TIET 4 preferencial, né? Se vão ser convertidas apenas em ações ordinárias, né? E sendo essa dúvida, quando foi falar de ações ordinárias e preferenciais, discutir um pouquinho essa TIET11. O mercado novo é um mercado onde todas as empresas têm apenas um tipo de ação, a ordinária. A Bovespa chama isso de novo mercado. Na verdade, ela passou pelaquela transição do mercado físico para o mercado eletrônico. E aí existia empresa, por exemplo, a Eletrobras. A Eletrobras tem 4, 5 tipos de ação, além de debêntures, uma série de compromissos com o público. E aí, isso deixa muita incerteza, tá, no mercado. Aí a Bovespa criou essa norma que ele chama de governança corporativa, que é o novo mercado, onde todas as empresas vão ter um tipo de ação. Por exemplo, no caso da Apvida, lançou ações agora. Ela já lançou no novo mercado. Então, ela só tem um tipo de ação, a ordinária. A PagMenos, acho que ela está em via de fazer uma coisa bem recente. Ela vai lançar no mercado novo. Ela vai lançar um tipo de ação onde aquela ação dá ao seu acionista, ao seu detentor, todos os direitos que a companhia for distribuir com os seus donos. No caso da ação preferencial e ação ordinária, eles fazem a distinção por conta de controle. A ação ordinária, ela dá direito a voto nas assembleias. A ação preferencial não dá direito a voto. Então, ela daria direito a alguma outra coisa. Ela dá direito à preferência na distribuição de dividendos. Mas aí a Bolsa fez esse conjunto de normas que eles chamam de mercado novo, onde as empresas vão ter somente ação ordinária. O Banco do Brasil aderiu ao mercado novo, já faz tempo, eu acho. Só tem a ordinária. A Telb 4, que ele falou aí, a Telebrás tinha o Telb 3 e o Telb 4. As estatais de economia mista, geralmente tem os dois tipos, tinham, né, os dois tipos de ação. E aí, uma delas tinha uma maior participação do governo, que era a que tinha controle, a ordinária. E aí, com a adesão ao novo mercado, eles acabaram com um e deixaram o outro. Por exemplo, o Banco do Brasil só tem hoje ação ordinária. Ela aderiu ao novo mercado. Telebrás ainda não aderiu, tem a 3 e tem a 4. Telebrás ela deixou de ser protagonista quando houve a privatização. Ok. Muito obrigado pela resposta, professor. Alguém tem alguma pergunta para o professor Braga ou para o Marcelo? E se não tiver, eu tenho pergunta aqui.
Marcelo, uma pergunta aqui para você, certo? Oi. Na verdade, uma pergunta que são duas e são várias ao mesmo tempo, mas eu vou procurar simplificar aqui. Por que não há unicórnios no Ceará? Desculpa. Por que não há unicórnios no Ceará? Tá. E a pergunta é outra coisa. É possível a gente ter um nível de inovação a nível de unicórnios com pequenos investimentos ou realmente precisa de um capital muito grande para alavancar uma empresa em nível de unicórnio? E o que é um unicórnio, né? Algumas pessoas estão estranhando a minha pergunta, né? Então, vamos lá. Vou dividir a pergunta para poder facilitar. Não há unicórnios no Ceará e eu entendo que nos próximos meses não existe nenhum tipo de projeção que se tenha unicórnios. O Brasil, ele investe muito pouco em P&DI, né? Se a gente pegar o indicador global, os países como Suíça, Finlândia, Israel investem muito em pesquisa, desenvolvimento e inovação, investem muito em educação. A gente peca muito ainda nisso. Os investimentos são isolados. Para chegar nesses investimentos, você passa por grandes entraves. Isso desestimula. Desestimula alunos, professores, pesquisadores, desestimula empresários. E a alta carga tributária também desestimula novos entrantes aqui para poder acelerar esse processo. Aqui no Brasil tem poucos unicórnios, né? O pessoal aqui no Ceará fala que existe a Arcos, né? Que é uma empresa do grupo da Aritsá, né? Só que a Arcos, na verdade, ela não é startup, ela não é unicórnio, porque ela já nasceu com muito capital. Então, assim, ela não se qualifica como uma startup que virou unicórnio, como o Uber, por exemplo, que já foi startup, o 99, que já foi startup em algum momento. Depois de um momento, empresas que são startups deixam de ser startups, se tornam grandes empresas. Então, assim, para poder se chegar nesse mercado que a gente almeja, tem que se investir, temos que parar de ser egoístas, né? O nosso ecossistema brasileiro é muito egoísta. A gente não recebe bem pessoas de fora, não recebe bem parcerias internacionais, né? Sempre a gente se preocupa primeiro no ganhar, né? Em vez da gente entregar alguma coisa. Isso acontece em projetos nossos e projetos de parceiros internacionais. Então, a gente tem que trabalhar muito em rede. Trabalhar em rede, a gente consegue ter sucesso. Eu espero que, em breve, um aplicativo nosso aí, que não seja um unicórnio, que seja pelo menos um jeguezinho, né? A gente bota um chifre de unicórnio para ele poder se distrair, mas ele tem um êxito aí. Temos projetos interessantes para o próximo ano para serem lançados. Primeiramente, boa noite. Obrigado aí. Estão conseguindo me ouvir? Perfeitamente. Muito boa a palestra dos dois, tanto do professor Francisco como a sua, Marcelo. E aí eu tenho uma dúvida com um projeto paralelo que eu estou desenvolvendo. Eu sou servidor do Instituto Federal, orientando do professor Alzuí, inclusive. Meu nome é Jorge. O nome aqui na conta está um pouco estranho, que é o nome que eu estou utilizando numa conta para criação de um canal do YouTube, certo? Joia. Aí a minha dúvida é justamente essa. Como é que eu vou conseguir trazer alguma inovação nesse canal do YouTube, que eu iniciei justamente por conta da pandemia? Eu peguei um período de mais de 20 dias de férias, aí eu disse, quer saber? Vou começar um canal. Aí nesse canal eu comecei a trazer gameplays de alguns jogos que eu jogo eventualmente, em especial Magic the Gathering Online. Arena, na verdade. Só que ele é um público muito de nicho. O que eu posso fazer para inovar mais, já que tem outros canais que fazem isso há mais tempo e tem outra pegada? Para você inovar em conteúdo, hoje, uma plataforma que tem tido muita aderência para você fazer gancho de puxar de uma plataforma para outra é o TikTok, a plataforma chinesa. Porque são curtos, você tem como aderir nesse curto espaço de tempo a pessoa que você está atuando. Eu tenho até cliente que quer hoje fazer marketing no TikTok. A gente está bolando alguma coisa para isso. Você falou de fazer um canal. Para você fazer um canal, você tem que ter conteúdos sólidos e ter ganchos que você consiga, numa visão de omnichannel, né? Vários canais, trazer
esse usuário, esse cliente, esse espectador. E o principal, ele não vai ser só seu espectador do YouTube. Ele vai te ver no Instagram, vai te ver no Facebook, ele vai te ver no TikTok. Então, essa visão do omnichannel para o que você está fazendo é muito relevante. Se você quiser pegar meu contato com o professor Alzuir, eu posso te ajudar a desenhar a estratégia de comunicação do seu canal. Eu faço isso. Que é o que você precisa. Uma boa estratégia de comunicação. Obrigado pela pergunta, Jorge. E que bom, né? O cara está fazendo mestrado e ainda está tendo tempo ainda para inovar na comunicação aí. É isso mesmo. Alguma pergunta mais aí para o Marcelo, para o Jorge? Senão a gente vai encerrar a nossa participação especial dessa noite, né? E foi muito boa, muito positiva mesmo. Para a gente sempre é bom a gente receber amigos aqui, o Marcelo, um amigo mais recente, né? E o professor Braga, que já é um amigo aí de mais de uma década, né? Então, isso meu, pessoal, né? Mas dentro do Instituto de pelo menos 4 décadas aí, né, de serviço prestado em nível de excelência, né? Tenho certeza que os estudantes, pelo menos os estudantes de engenharia econômica, né, estão sentindo muita falta lá desse conteúdo de alto nível, né, que a gente teve aqui uma pequena amostra de como é que eram animadas as aulas de engenharia econômica aí. E ele nutriu os cursos de engenharia de telecomunicações, engenharia civil e engenharia mecatrônica, né, com essa disciplina, que é uma disciplina importantíssima dentro do curso de engenharia. Tem muito a ver com viabilidade econômica, tem muito a ver com... E essa visão do mercado também é muito importante, a visão moderna. Hoje todo mundo está falando em mercado, em ação, né, em trader, né, em trade, enfim. Mas é muito importante entender os conceitos, né, saber as ferramentas computacionais, né, e também web que estão aí disponíveis para a gente conheça. Muita coisa aí que falou, a maior parte aí, todo mundo tinha nenhuma ideia de existir essas ferramentas aí. Outras pessoas são bem mais experientes na área, né? E eu queria agradecer a presença de você, professor Braga, e você, Marcelo, aqui conosco. Foi muito bom, foi muito auspicioso hoje. Essa noite foi muito auspiciosa. Muito obrigado. Eu queria que cada um desse as suas palavras finais, né? Primeiro, vamos inverter a ordem, né? Primeiro o Marcelo, dessa vez, e agora o professor Braga, as palavras finais para a gente encerrar. Marcelo. Tá, joia. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. A hora está avançada, todo mundo cansado, mas todo mundo aqui. Professor Alzuir, sempre é bom estar colaborando para o ecossistema, conta sempre comigo e com o meu time. A gente vai além. Professor Braga, se o senhor quiser fazer algum movimento de fazer um café para falar de mercado financeiro, a gente chama essa meninada aí para poder escutar. A gente marca aqui num café aqui em Fortaleza e conversa. Fica aí o convite. Podemos fazer. Vai ser bem relevante. Acho que a única coisa que eu ia perguntar para o senhor, para poder acabar, o senhor está investindo em quê? Obrigado pela oportunidade, gente. Tem algumas ações dessas que foram faladas que fazem parte do meu portfólio. Eu agradeço também o convite, agradeço a atenção de todos e boa noite. Boa noite, professor Braga. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos aí. Um abraço e felicidade. E muita paz, muita saúde, né? Se cuide aí nesse tempo de pandemia, viu? Um abraço. A todos também.